Salve Brasil, salve planeta Terra. 16 de junho de 2026, terça-feira. Galera, nesse próximo mês 7 nós completamos 4 anos de Zine Sumarex. E no início, para quem não sabe, a gente distribuía o nosso querido Zine aí, panfletinho, né? 8 páginas de uma folha A4. Vamos recapitular, né? Afinal de contas, a gente está aqui também para lembrar a nossa saga, que começa, logicamente, pelo número 1, o arquétipo do homem com cabeça de gato, independência, que tem tudo a ver com Zine, e também um pouquinho de sagacidade, né? Vai ser o resgate desse personagem, que em outro momento eu falo melhor. O Zine vai ter aí algumas curiosidades, né? Começamos com uma saudação. Não importa o frio que esteja fazendo, você vai encontrar um tiozinho de regata na padaria logo cedo, né? Quem nunca, né? E também o calor pode estar fervendo. Com a calor de 80 graus à sombra, os adolescentes vão estar saindo de blusa da escola, né? Isso aí é um caso que precisa ser estudado. E também por que todo adulto reclama da temperatura, independente de qual ela seja, frio, calor, tem sempre alguém reclamando, né? Esse diagrama que você vê aí no alto faz parte de uma coleção de desenhos de minha própria autoria que eu estampo aí nos meus fanzines, né? E você conhece a história da Laika? Você conhece a história da Laika? Uma cadelinha de rua que foi, né, mandada para o espaço na propaganda da Sputnik 2, que usou a cadelinha aí e depois disse que ela estava viva, mas ela não sobreviveu quando atravessou a atmosfera. Mas tem sempre uns emocionados aí que não fazem a menor ideia, né? Inclusive usam a imagem desse pobre animal aí como ícone de uma corrida espacial que a pessoa não faz nem ideia do que aconteceu. Então procure saber o que aconteceu com a Laika, tá bom? Antes de você ficar usando a imagem da pobre coitada. Lapso momentâneo, que era aquela paginazinha que a gente sempre tinha aí no nosso Zine para fazer a pessoa pensar, né? Um pouquinho, considerando que a respiração é uma troca e considerando também que ao inalar você renasce e ao exalar você deixa parte de você no mundo e morre. E a vida, veja bem, a vida acontece no intervalo disso, mesmo que você não tenha noção dela, esteja viajando na maionese. Então a vida é uma consequência natural da troca da inalação e da exalação, uma coisa que está presente aonde? No yoga, sim, no yoga. Também você vai encontrar aí alguns traços no budismo também sobre isso, sobre a respiração. A gente sempre usa o fanzine para dar essas dicas, né? Falar um pouquinho sobre essas coisas. E falar também do Thomas Harding, nosso excelentíssimo Moondog, o maluco de rua que viveu em Nova York até 99, fabricando as próprias roupas, aí numa referência ao Odin, criando os próprios instrumentos, ninguém dava a mínima para ele, e hoje o cara é considerado um gênio. Se você não conhece Moondog, dá uma pesquisada, cara. O jazz, as canções experimentais que esse cara trouxe são assim, transcendentais. Se você gosta de ouvir uma canção para dar aquela introspectiva, dar uma meditada, criar sua arte, transcender, Moondog, né? Que inclusive deve estar na lua agora olhando por nós nesse momento. E lógico, chegamos à parte de onde a saga começa.
com Miles. Miles recebe ali os relatórios da colônia, a colônia Sumaré, onde tudo isso acontece, a cidade da onde eu falo aqui. E o Miles se dá conta de que algo não está satisfatório, algo não está não está correndo bem. Os vigias estão desesperados porque agora tem um fanzine, tem um zine no ar rodando, é tudo que eles menos querem, uma coisa gratuita sendo distribuída nas praças, né? E o fanzine, apesar de pequeno, sempre nasce grande, né? Então, para o desespero do sistema, o Miles ele já pede para chamar ali na página seguinte o capacho dele, né? E ao chamar a Gorete, lógico, que é aquela que no início parece apenas uma secretária que se dá conta de que tem algo que não está satisfatório, né, nos relatórios, vai chamar o Pilares. Pilares, que é o capacho, o ventríloco, né, a marionete aí. E o Mario já estava preparando aquela apresentação ali, né? A colônia tem o zine agora, Miles. Pilares, que nós vamos fazer? O que faremos? Vamos ter que, né, neutralizar. Vamos ter que neutralizar, afinal de contas, quem é que gostaria de ser surpreendido com um zine no ponto de ônibus, na pracinha, né? Falando coisas aí que deveriam permanecer ocultas. E, logicamente, a última página, o Pilares se indaga. Acredita que seja tarde demais? Pilares, é tarde demais. Sinto muito pra você, é tarde demais. Já são 4 anos e a gente ainda tá aí. Então esse é o número 1. O Miles diz que é tarde demais porque ele também quer um exemplar, né? Não vai ficar sem o exemplar. E depois ele vai se dar conta de que o zine sabe dos vigias da colônia, sabe da agência e sabe de todo o esquema, né? Mensalmente quando possível, porque na época a gente, né, distribuía quando queria, né? Não tem esse compromisso ser mensal. Então é assim que começa a nossa saga, para relembrar você que nunca sequer se deu conta de que havia essa história.